Olá, glória a Deus. Como você está? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Como que está sendo o seu dia? Eu espero que você esteja sendo abençoado. Eu espero que Deus esteja derramando sobre você, sua família, paz, principalmente, alegria, saúde, prosperidade, tranquilidade, bênção sobre a sua vida, sua casa, aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado e seja você uma bênção. Olha, você sabe que uma das coisas que mais faz com que a gente prospere é quando a gente abençoa outras pessoas. Isso é o que mais faz com que a gente prospere. É quando a gente não deseja aquela prosperidade, aquela bênção só para nós. É quando a gente abençoa outras pessoas, é quando a gente tem compaixão da vida de outras pessoas que também estão em necessidade. Às vezes, igual nós, a mesma necessidade, e a gente dá um jeito de compartilhar. Sabe, certa vez eu passei 1 ano e meio desempregado. E eu, minha esposa, 2 filhos, e tinha uma família que morava na casa dos fundos a nossa. E a gente orava a Deus e pedia, clamava a Deus para a provisão, para que Deus não deixasse faltar as coisas na nossa casa. E Deus sempre derramou. Deus sempre trouxe pessoas que chegavam lá em casa com coisas vindas do supermercado, da padaria, do açougue, da frutaria. Sempre chegava, nunca faltou nesse tempo todo que eu passei desempregado, graças a Deus, nunca faltou o básico, nunca faltou a provisão, como a palavra de Deus diz mesmo, que nunca se viu um justo mendigar o pão, né? Nunca se viu a sua descendência passar a necessidade. E é exatamente o que Deus fez comigo e com a minha família. E é interessante como a família que estava morando na casa dos fundos também estava passando pelo mesmo problema, também estavam desempregados, né? E Deus, ele sempre nos dava o suficiente para dividir entre nós e eles. A gente sempre conseguia abençoá-los, a gente sempre conseguia, né, multiplicar. Deus multiplicava aquela cesta que chegava, aquele pouco que chegava na nossa casa. Deus multiplicava e a gente sempre dividia com essa outra família. E com isso nós conseguimos, com a graça de Deus, passar por esse período, né? Foi um período também em que Deus ele falou muito com a gente, comigo, com a minha esposa. Um período onde tem tudo a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje. Deus, ele me perguntava muito: o que é que você tem na sua mão? Sabe, muitas vezes Deus, ele está esperando que a gente pegue o que a gente tem e entregue para ele. Nesse tempo eu lembro que a gente começou, eu e minha esposa, começamos a fazer marmitas e vender marmitas na rua, ali onde a gente morava. E é tão interessante que nesse mesmo tempo minha esposa teve um problema nos 2 braços e teve que engessar os braços, então ela não podia cozinhar. E quem foi para a beira do fogão fui eu. Fazer a comida, montar as marmitas, sair para vender, pegar o dinheiro, ir fazer as compras para no outro dia fazer a comida, montar as marmitas e vender novamente. E assim nós fomos conseguindo passar por esse período. Sempre sendo fiéis a Deus, sempre entregando o dízimo, devolvendo o dízimo daquilo que Deus nos dava e sempre tratando as coisas de Deus, repartindo com outras pessoas.
E é interessante que foi exatamente isso que Jesus fez. Certa vez Jesus tinha pregado, falado, ensinado sobre o reino de Deus para uma multidão. E quando já tinha passado praticamente o dia inteiro, essa multidão já estava com ele, a própria palavra de Deus diz que essa multidão já estava com ele há algum tempo. E ele olha para a multidão e ele chama os discípulos e fala: deem de comer a essa multidão antes de mandá-los embora, porque eles vão desfalecer pelo caminho, eles não vão aguentar a caminhada para voltar. E os discípulos disseram para ele: mas Jesus, como é que nós vamos fazer? Nem se a gente estivesse aqui, comprasse 200 denários, no caso, né, 200 dinheiros, vamos colocar assim, de pão, não seria suficiente para alimentar toda essa gente. E aí Jesus chega para eles e fala: o que é que vocês têm? Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e estamos passando por provação, por privação de alguma coisa, às vezes estamos desempregados e Jesus vira para nós e pergunta: o que é que você tem? Qual o dom que você tem na mão? O que é que você tem aí? E a primeira resposta nossa, como vítimas que somos, costumeiramente, né? Ah, não, eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho nada. Mas os discípulos também disseram a mesma coisa para Jesus: nós não temos nada. E aí, quando eles foram ver, no meio da multidão tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz para eles: faça o povo assentar em grupos de 50 e tragam para mim os 5 pães e 2 peixes. E quando eles trouxeram, Jesus abençoou, entregou os 5 pães e 2 peixes para que os seus discípulos distribuíssem entre as pessoas. E quanto mais eles distribuíam, mais se multiplicavam os 5 pães e os 2 peixes. E olha, eu gosto muito de enfatizar uma coisa aqui. Jesus, ele agradeceu, ele pegou os 5 pães e 2 peixes e ele agradeceu a Deus e entregou os 5 pães e 2 peixes para serem distribuídos. Ele não viu ali na frente dele aquela comida multiplicada. Os discípulos não olharam, não viram aquela abundância de comida antes de começar a distribuir. É interessante isso. Você sabe o que eu vejo aí? Eu vejo que os discípulos, eles agiram pela fé. Eles agiram debaixo da palavra de Jesus que disse: distribua. Aqui está, distribua. E a palavra de Deus, ela nos diz que depois de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, cada um dos discípulos, que eram 12, recolheu um cesto cheio de pedaços de pão e peixes. Depois de distribuir, depois do povo comer com fartura, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, os discípulos ainda recolhem, cada um deles, um cesto cheio de pães e peixes. Essa passagem, ela me faz lembrar uma passagem onde o profeta faz com que o azeite da botija da viúva não se acabe. Enquanto ela tinha vasilha vazia, enquanto ela estava colocando à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, vasilha vazia para derramar e encher de azeite, o azeite estava fluindo, estava caindo, estava enchendo as vasilhas. E quando acabaram-se as vasilhas, o azeite parou de
de derramar, o azeite parou de fluir, o azeite parou de aparecer. Olha só como é interessante, Deus ele não desperdiça nada. Nada. Outra passagem também, aonde o profeta diz para a viúva, me traga água. E aí a viúva, quando ela está indo buscar água, o profeta fala, me traga também um bolo, para que eu coma. E a mulher fala para ele, eu não tenho senão um pouco de farinha, onde eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e nós vamos morrer. E o profeta fala para ela, tão certo como vive o Senhor nosso Deus, da tua vasilha a farinha não se acabará. E toda vez que a mulher chegava, a viúva chegava e pegava a farinha, fazia bolo, a farinha aumentava. Pegava a farinha, fazia o bolo, a farinha aumentava. Ela nunca acabava, ela nunca diminuía. A provisão de Deus sempre estava ali. Quando essa mulher apresentou para Deus, apresentou para o profeta aquilo que ela tinha em suas mãos, que era um pouco de farinha, Deus faz a multiplicação daquela farinha e não permite que ela se acabe. Enquanto o problema da fome, o problema da seca não terminou, a farinha não acabou. Hoje Deus olha para nós e fala, o que é que você tem na sua mão? Me entrega aquilo que você tem e olhe o que eu vou fazer. No livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 13, nós lemos assim, Jesus, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de 50. É exatamente a passagem que nós estávamos falando agora. Jesus pega esses pães, esses 5 pães e 2 peixes, dá graças a Deus e entrega aos seus discípulos. Sabe, Jesus ele sempre trabalha com aquilo que nós temos, ele nunca exige de nós mais do que nós podemos dar. Jesus ele nunca exige de nós mais do que aquilo que nós temos. Outra passagem que ilustra isso muito bem foi o primeiro milagre que Jesus fez no casamento lá em Canaã. Quando o vinho acaba. Olha só como é interessante, olha só como Jesus faz as coisas. Ele manda que aqueles servos encham as talhas com água. Os servos vão, enchem as talhas com água. E aí Jesus fala, pega dessa água e leva para o mestre de cerimônia experimentar. Jesus não fez a água se transformar em vinho ali naqueles vasos aonde ela estava armazenada. O funcionário pega aquele copo de água, ele sai caminhando, vai para o salão, e quando ele encontra o mestre de cerimônia, ele entrega o copo de água para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia pega aquele copo de água e leva até a boca para experimentar, e ele se espanta. Por quê? Porque ele estava tomando o melhor vinho da festa. E ele chama o dono da festa e fala, você é diferente de todos os outros. Porque todo mundo serve primeiro o melhor vinho, e depois, quando as pessoas já estão um pouco embriagadas, ele pega esse vinho, ele passa a servir um vinho de menor qualidade. Você não, você serviu primeiro
o vinho de menor qualidade e está servindo agora um vinho excepcional. Ou seja, além de Jesus transformar a água em vinho, ele ainda transforma num vinho de muito superior qualidade. E o que é mais interessante, a água se transformou em vinho no momento que aquele mestre experimenta. Mais uma vez, o milagre acontece pela fé daquele que estava levando o copo de água até... Porque aquele que pegou a água lá nos vasos e levou até o mestre de cerimônia, ele sabia que aquilo era água. Ele sabia que aquilo não era vinho. Então a gente imagina que no caminho entre os vasos e o mestre de cerimônia, ele foi pensando assim: gente, o mestre de cerimônia vai me esculhambar, vai me esculachar, porque eu estou levando água para ele experimentar. E qual não foi a surpresa? Quando o mestre de cerimônia experimenta aquela água e diz que é o melhor vinho que ele já havia tomado. Os milagres, eles acontecem em cima da nossa fé. Os milagres, eles acontecem em cima daquilo que é impossível, mas só acontece depois que o nosso possível se esgota. Sabe, você que está aí hoje desempregado, você que está passando por algum tipo de necessidade, você já pegou aquilo que você tem e colocou na mão de Deus? Às vezes você está entregando currículo, você está indo todos os dias, gastando sua sola de sapato e entrega currículo, manda mensagem, faz, acontece e as portas não se abrem. Você já parou para pensar? Se Deus não colocou sobre você o dom do empreendedorismo, e Ele está aguardando que você tome uma atitude de se tornar um empreendedor em alguma coisa que você sabe fazer e trabalhar para você mesmo. Às vezes você está batendo ali, está esmurrando, dando soco em ponta de faca, achando que está fazendo aquilo que você deve fazer, mas na realidade, se você colocar o seu joelho no chão e conversar com Deus, você vai ver que não é isso que Deus quer que você faça. Às vezes Deus te deu um talento e Ele espera que você invista nesse talento e coloque esse talento a serviço de você mesmo. O que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Hoje Deus nos chama a pegar aquilo que nós temos, a pegar a nossa fé e entregar na mão dele e falar: Jesus, o que eu tenho é isso. Isso aqui são meus 5 pães e 2 peixes. Isso aqui é a farinha que sobrou na minha vasilha. Isso aqui são as vasilhas vazias para derramar o azeite. Isso aqui é a água que eu consegui colocar naquele vaso, Senhor Jesus. É o que eu tenho. Eu não tenho nada mais. Você lembra da viúva que foi colocar a oferta? Jesus estava do lado do local onde se colocava a oferta e aquela mulher pegou 2 moedinhas e colocou ali como oferta. E Jesus virou para os discípulos e falou: tá vendo essa viúva? Ela deu mais oferta do que todos aqueles que já passaram por aqui hoje. E aí depois ele completa: porque ela deu tudo o que ela tinha. Os outros só deram do que sobrava, mas ela entregou tudo. Sabe, eu comentei no começo sobre eu estar desempregado durante 1 ano e meio, e muitas vezes eu ficava chateado porque eu não tinha como dizimar, eu não tinha dinheiro para dizimar.
Antes da gente começar a fazer as marmitas e a vender as marmitas, eu não tinha dinheiro para entregar o dízimo. E aí eu comecei a dizimar o meu tempo. Eu ia para a igreja durante 2 horas e 40 minutos. E ali eu ficava limpando a igreja, limpando os equipamentos de som, ajeitando os instrumentos, orando a Deus. Eu dizimava o meu tempo. Sabe, aquilo que Deus coloca no seu coração é o que vai fazer você prosperar. Aquilo que você tem em suas mãos é o que vai fazer você prosperar. Deus não te pede nada, nada que seja impossível. Deus, ele não te pede nada que você não tenha. Deus, ele não exige que você seja nada daquilo que você não é. Não há necessidade de você se tornar uma pessoa diferente. Não há necessidade de você se tornar alguém que você não é. Jesus quer saber aquilo que você tem. Deus, ele quer saber aquilo que você tem em suas mãos, porque com isso ele vai multiplicar. Ele vai prosperar. Ele vai sanar as suas necessidades da mesma forma que ele alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Do mesmo jeito que ele alimentou o profeta e a viúva com um pouquinho de farinha que tinha na vasilha. Do mesmo jeito que a outra viúva pegou todo aquele azeite que foi derramado, vendeu, pagou as suas dívidas e viveu do resto junto com seus filhos. Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo que ele era, e os milagres continuam acontecendo. No livro de Efésios, no capítulo 3, versículos 20 e 21, nós lemos assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que você hoje possa colocar diante de Deus aquilo que você tem em suas mãos, aquilo que você tem em seu coração, aquilo que você tem nas suas habilidades, naquilo que você sabe fazer. Que você possa se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu me entrego como sacrifício a Ti. Multiplica a mim, Senhor. Age em mim, Senhor. Faz em mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a sua fé seja edificada e aumentada com essa palavra, em nome de Jesus, e para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que esses vídeos podem ser distribuídos e enviados para muita gente. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie ela para suas redes sociais. Poste ela para os seus contatos. Mande para que as pessoas possam ouvir a palavra. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Divida as suas bênçãos com outras pessoas. Seja você uma bênção, seja você abençoador. E você verá como a sua vida vai multiplicar de bênçãos, de prosperidade e de maravilhas derramadas por Deus. Em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.